Fala, meus amigos, daquele jeitão? Hoje a gente vai relembrar alguns filmes dos anos 90 que já se tornaram clássicos. E de quebra, a gente vai conhecer algumas coleções de brinquedo que você provavelmente nunca ouviu falar. Brinquedos que levaram as crianças dos anos 90 para altas aventuras nas florestas do Congo, ou que levaram as brincadeiras envolvendo agentes espiões radicais se disfarçando e arriscando a vida para salvar o mundo. Mundo esse que, aliás, foi ameaçado diversas vezes, seja por invasões alienígenas impiedosas e que, claro, se transformaram em brinquedos incríveis, seja colocando a criançada para enfrentar todo tipo de alien, desde os mais tecnológicos até os mais selvagens da galáxia. Então vamos lá, se você gosta de filmes, gosta de games e gosta de brinquedos antigos, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Filho, preciso que vá na locadora devolver os filmes. E de cara, quem se lembra do clássico Congo, um filme lançado em 1995? Ele pode estar esquecido hoje em dia, mas foi um dos filmes mais reprisados na televisão no final daquela década. Congo, uma fantástica aventura no coração da África. Os diamantes estão aqui! Eles embarcaram numa expedição de alto risco. O mito do gorila assassino é verdadeiro. E acabaram encontrando o medo e o desespero na selva. Congo, nesta segunda, em tela quente. E o filme foi estrelado pelo ator Dylan Walsh, vivendo o Dr. Peter Elliot, e ainda em companhia de um elenco primoroso, com grandes astros como Tim Curry, sempre vivendo papéis onde a gente não sabia se amava ou se odiava o personagem, e a atriz Laura Linney, o lendário John Doe Baker e ainda o caçador de fantasmas Ernie Hudson, além de uma participação muito especial do nosso eterno Ash, o Bruce Campbell. Throwing stuff at me? E essa aventura com toques de suspense, vivida no coração da África, foi um filme que custou 55 milhões de dólares para ser produzido e lucrou bastante no auge do VHS. Obviamente, isso depois de lucrar 155 milhões de dólares nos cinemas. E apesar de não ser um filme voltado para o público infantil propriamente dito, Congo foi exibido em uma época em que a criançada assistia de tudo junto com os pais e por isso mesmo acabou rendendo um jogo para os computadores caseiros da época e também para o Sega Saturn, chamado Congo The Move: The Last City of Zing. E além disso, Congo acabou ganhando uma coleção de brinquedos para chamar de sua. E essa coleção foi lançada lá fora pela Kenner Toys alguns anos antes da empresa ser vendida para Hasbro e pode-se dizer que teve um lançamento bem substancial, com direito a diversas action figures dos personagens do filme, como o Dr. Peter Elliot e a Doutora Karen Ross, e ainda o caçador Monroe Kelly, veículos inspiradíssimos e, olha só, vários macacões ameaçadores, como os terríveis Bonnet Crush, o Mangler e o Blastface. E, claro, a nossa simpática gorila Amy, uma das principais atrações do longa-metragem. Só que a linha de brinquedos Congo foi um baita fracasso de venda e talvez uma das responsáveis pela falência da Kenner alguns anos depois. E um dos motivos que a linha foi renegada pela criançada é que muitos brinquedos da coleção foram reaproveitamentos e repinturas de brinquedos da coleção Jurassic Park Série 2, que foi lançada pela Kenner pouco tempinho antes, ali entre 1993 e 1994. Jurassic Park Newsflash, Day 36, Escape of the Dinosaurs. The neighborhoods are threatened, and only the Dino Trackers, led by T-Rex Turner, can stop them. Turner stuns a young T-Rex with a trank arrow. Keep the restraints on him!
jaws Jackson at his dino capture trap with the squeeze on a ramhead. Trap him and wrap him, boy. And Harpoon Harrison hooks the demon. Get some braces on those teeth! Yeah! Jurassic Park, Dino Trackers and Dinosaurs each sold separately. É a coleção essa do filme Jurassic Park que também ficou inédita aqui no Brasil, apesar desse longa-metragem do Steven Spielberg ser um clássico dos anos 90 e um filme que fez bastante sucesso, inclusive aqui no Brasil. E por falar em clássicos dos anos 90, com certeza Independence Day está entre os maiores filmes daquela década, diz aí. E Independence Day foi estrelado por Will Smith como o capitão Steven Hiller e o Bill Pullman como o heróico presidente Thomas Whitmore, e ainda o sempre excelente Jeff Goldblum como o cientista David Levinson. E esse clássico da ficção científica ainda trazia no elenco feras como Randy Quaid, a Vivica Fox e o excelente Robert Loggia, todos enfrentando uma invasão alienígena com alcance global, feita por aliens cheios de tecnologia e com aquela boa e velha vontade de tomar a Terra para si. Como, aliás, todo bom ser de outro mundo costuma fazer nesse tipo de produção desde o cinemão dos anos 50. Neste domingo, eles estão chegando e o alvo é o planeta Terra. Meu Deus. Independence Day, um grande sucesso do cinema. Neste domingo, 1h30 da tarde, em temperatura máxima. E claro, além do elenco, um grande diferencial do filme Independence Day foi a destruição em escala global daquele jeito que só o diretor Roland Emmerich sabe trazer para a tela grande. E também sem esquecer das grandes batalhas aéreas entre as forças da Terra e os alienígenas, com um capricho feito poucas vezes visto no cinema. Águia 6 no 7. Águia 9 no 3. Águia 1. Raposa 2. Águia 20. Raposa 2. Manobras evasivas. Líderes esquadrão. Manobras evasivas. E foi desse jeito que Independence Day acabou se tornando um dos maiores sucessos dos anos 90, já que o filme custou 75 milhões de dólares para ser produzido e lucrou mais de 850 milhões de dólares nos cinemas do mundo todo. E além de ser capa de várias revistas populares da época, como a lendária Time, ganhar quadrinhos que foram lançados pela Abril aqui no Brasil e que eu tenho minhas 2 edições até hoje com muito orgulho, Independence Day também ganhou um jogo lançado para o Play 1, para o Sega Saturn e computadores caseiros da época. Eu sei que provavelmente você jogou esse game, folheou o gibi e pegou fila para assistir esse filmaço nos cinemas ou quase caiu no tapa com os outros para conseguir alugar uma cópia em VHS na época do lançamento, não é? Mas agora, você imaginava que Independence Day também teve uma linha de brinquedos para chamar de sua? E olha que não foi qualquer coleção, já que a Trendmaster Toys caprichou nos lançamentos em 1996, coincidindo com a chegada do filme nos cinemas. Independence Day. We've got company, and they're getting ugly. Massive, nasty aliens. Bursting skulls reveal their secret power. Now they plan to pound Earth's heroes with awesome tentacle attack. Time for the big payback. Levinson cams the radar, and Whitmore delivers the final blow. ID4, get off our planet. ID4, Independence Day, each with computer mission discs. Collect them all. E a coleção da Trendmasters contava com os heróis do filme e, claro, com muitas variantes dos aliens invasores e ainda com brinquedos belíssimos como as naves aliens de ataque, que eram quase indestrutíveis graças ao campo de força deles, e também os caças F-18 Hornet, que de tão bem feitos batiam de frente até com o realismo e a qualidade dos primeiros caças dos G.I. Joes da Hasbro. E segundo alguns guias e livros de brinquedos da época, essa coleção do Independence Day foi campeã de vendas dessa empresa de St. Louis. E isso graças ao timing de lançar a coleção na mesma semana em que o longa chegou aos cinemas e que dizem fez as vendas de brinquedos na rede Toys R Us aumentarem em mais de 15% naquele verão de 1996. Uma pena que mesmo com essa qualidade e sucesso de vendas, nenhuma empresa brasileira tenha tido interesse em lançar a coleção por aqui. Mas e aí, tá gostando desse vídeo cheio de curiosidades? Então bora lá, deixa aquele like felpudo e compartilha do mesmo jeitinho que o Will Smith compartilhou um soco no Alien, dando boas-vindas à Terra.
E a gente continua em 1996, agora falando da franquia Missão Impossível, que ressurgiu como um filme para os cinemas. E apesar do Tom Cruise já ser um astro, quase ninguém imaginava que o agente secreto Ethan Hunt se tornaria um personagem de uma das maiores e mais perfeitas franquias do cinema moderno, com o atrativo de ter um Tom Cruise cada vez mais maluco nas cenas de ação insanas que Missão Impossível traz filme após filme. E o primeiro filme foi dirigido pelo conceituado Brian De Palma e, além do Tom Cruise, trouxe astros como Jean Reno e o Ving Rhames, além do veterano Jon Voight vivendo Jim Phelps, até então o personagem principal da franquia, quando foi vivido pelo saudoso Peter Graves, tanto na série original, que ficou no ar entre 1966 e 1973, quanto na continuação dos anos 80, na segunda série, que ficou no ar entre 1988 e 1990. Em agosto, Missão Impossível. Coragem, inteligência, alta tecnologia. A mais sofisticada equipe de agentes secretos em novas e arriscadas aventuras. Missão Impossível. Somente episódios inéditos. De volta em agosto. A Globo 90 é nota 100. Inclusive essa segunda série teve uma recepção tão boa lá fora que chegou a ganhar um jogo bem bacana pro Nintendinho ainda em 1990. Então já dá pra imaginar que naquela época a decisão de transformar o Jim Phelps em vilão não agradou nem um pouco a galera que era fã da série. Mesmo assim, Missão Impossível custou 80 milhões de dólares para os cofres da Paramount, mas rendeu absurdos 458 milhões de dólares no mundo todo. Sábado, Tom Cruise vai embarcar numa missão arriscada, surpreendente, impossível. E você vai curtir um grande sucesso do cinema. Se ficarem expostos, serão executados. Do diretor Brian De Palma, Missão Impossível. Agora, você imaginava que além do sucesso no cinema, esse primeiro filme de Missão Impossível também rendeu uma coleção de brinquedos? Pois é. E isso aconteceu durante o Natal de 1996, quando as crianças puderam pedir para o Papai Noel um bonequinho do Ethan Hunt. Já que a coleção foi lançada pela desconhecida Trendwinds, que trouxe nada mais nada menos do que 5 bonequinhos do Ethan Hunt, do nosso agente da IMF. Sendo que uma dessas figuras era uma versão aquática do herói, também tínhamos uma versão industrial, obviamente se aproveitando das habilidades de disfarce do Ethan Hunt, que claro também se disfarçou de bombeiro, com direito a óculos, bigodão e tudo mais, além de também ganhar um bonequinho disfarçado como o russo Anatoly, assim como aconteceu no filme, e ainda uma versão onde o herói podia se disfarçar como o senador Walter dos Estados Unidos, disfarce usado pelo espião para entrar numa boa na Embaixada de Praga. É uma coleção modesta, mas que fez jus às habilidades do Ethan Hunt do primeiro filme. Uma pena que ficou inédita aqui no Brasil. Bom, talvez se ela tivesse ganhado alguns vilões e também uns veículos, a Gulliver ou a Estrela teriam se interessado em lançar por aqui. O que vocês acham? Será que sim? Será que não? E também aproveita e me diz uma coisa, tá inscrito aqui no canal? Chegou aqui agora, gosta de brinquedos, gosta de games, gosta de filmes, ou já tá aqui um tempinho? Não importa, não tá inscrito ainda? Se inscreve aqui e badala o sininho, porque eu garanto, a gente vai viajar juntos pro passado 2 vezes na semana. Por falar no passado, existe algo mais anos 90 do que o filme Tropas Estelares? Num futuro muito próximo, surge uma nova e terrível ameaça. Ataque aéreo! Para defender o nosso mundo, uma elite de guerreiros virá através das estrelas para enfrentar esse implacável inimigo. Matam tudo que tenha mais do que 2 pernas, entenderam? Eles são conhecidos como Tropas Estelares. Hoje... E como a chamada do SBT gostava de deixar bem claro, Tropas Estelares, ou Starship Troopers, quando foi lançado em 1997 lá nos Estados Unidos, era um filme que trazia os aliens mais selvagens do universo, deixando no chinelo até mesmo os aliens que enfrentavam a Tenente Ripley.
E esse filmaço de ficção, dirigido pelo grande Paul Verhoeven, assim como a grande maioria das produções do diretor holandês, era carregado na crítica social, no caso aqui voltada para a propaganda de guerra, já que a todo momento o filme era inundado por comerciais que chamavam os jovens da Terra para o mais nobre dos combates, mesmo que na prática a maioria só servisse de bucha de canhão para ser trucidada pelos insetões alienígenas. E entre esses jovens, os protagonistas do filme, a gente tinha o ator Casper Van Dien como o heróico Johnny Rico, a atriz Dinah Meyer como a militar Dizzy Flores, a sempre gata Denise Richards como a aspirante a piloto Carmen Ibanez e ainda o Neil Patrick Harris como Carl Jenkins, membro de uma equipe de paranormais das Forças Especiais da Terra. E contando ainda com atores de peso como o sempre brabão Michael Ironside, o grande Clancy Brown e ainda o Jack Beasley, o filho do ator Gary Busey. Esse filme não poupava a galera que assistia de ver muitas batalhas sangrentas entre as forças da Terra e os alienígenas, sempre regado a muito sangue e muitas vísceras, o que deixava tudo mais divertido ainda. Olha, e a crítica social inserida pelo Paul Verhoeven foi bem orgânica, já que pouca gente sabe, mas o filme foi baseado no livro com o mesmo nome que foi lançado em 1959 pelo autor Robert Heinlein, e o livro em si era carregadíssimo de críticas ao militarismo e à política norte-americana lá dos anos 50. E o filme Tropas Estelares, de certa forma, foi muito bem aceito pelo público e também pela crítica, até tendo algumas bem positivas. Só que o filme acabou sofrendo quando chegou nos cinemas, já que 1997 foi um ano dos blockbusters. E sendo assim, com um alto valor de 110 milhões de dólares na produção, os 121 milhões de dólares arrecadados transformaram Tropas Estelares em um fiasco nos cinemas. Só que felizmente Tropas Estelares acabou pegando o finalzinho da era do VHS e o início da era do DVD, onde as locadoras ainda estavam bombando. E ali o filme se deu muito bem, virando uma improvável franquia, recebendo duas continuações bem meia boca, vamos falar a verdade, feitas diretamente para vídeo, sendo a primeira de 2004 com o nome Tropas Estelares 2, Herói da Confederação, e ainda um terceiro filme em 2008 chamado Tropas Estelares 3, O Saqueador, inclusive com o retorno do Casper Van Dien como militar rico, já que ele tinha que estar ali pagando as obras da garagem dele. Infelizmente, nem isso fez o filme ser qualquer coisa além de medíocre, não chegando nem perto da genialidade do original. Depois disso, em 2012 e 2017, a franquia ainda recebeu 2 longas em animação produzidos no Japão, que agora sim, são muito bons e com história anos-luz das continuações com atores. E olha, são 2 animações que, se você ainda não assistiu, vale muito a pena serem conferidas. E por falar em animações, em 1998 e 1999, Tropas Estelares ainda ganhou 2 séries em formato de animação que também são legais demais. Starship Troopers, a série. E fora isso, também teve um game bem recente chamado Starship Troopers Extermination, lançado para os PCs, e também vários quadrinhos, várias histórias em quadrinhos, lançadas nos anos 90 pela sempre competente Dark Horse Comics. Agora, vocês sabiam que Tropas Estelares, por mais violento que seja, também ganhou uma coleção de brinquedo para a criançada poder destroçar humanos e aliens em várias batalhas no terreno de casa. E a responsável por esse lançamento foi a Galoob Toys, que encheu as prateleiras norte-americanas lá em 1997 com vários insetos aliens gigantescos e nojentos, veículos de combate para fazer frente para os alienígenas e também naves espaciais, além, é claro, de action figures, mais conhecidos como bonequinhos de militares como o Rico, a Ibanez, o Ace Levi e os Sugar Watkins, e ainda o mega militar Rice. From
Starship Troopers the movie. It's the bug bash and battle of the universe, and now you can help stop this alien bug invasion. Look out! What are bugs crawling our way? MI troops, man the attack fighter. Now blast the warrior bug apart. Starship Troopers! Alien hover bugs ready to sting. Scope them out from your retrieval ship and spray them with 8 bug-busting bombs. Yeah! This alien bug invasion must be stopped. Heroic MI Troopers, evil alien bugs. It's the bug bash and battle of the universe. New Starship Troopers action fleet, bugs and vehicles. E vai dizer, né? Vendo essa coleção de brinquedos e esse comercial, olha, foi uma pena isso não ter vindo aqui pro Brasil, mas também dá pra dizer que não tem como não amar os anos 90. Diz aí. E aí, o que vocês acham? Será que valeria a pena essa coleção ter vindo pro Brasil? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, né, deixa aquele like felpudo e também tá chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o quê para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.